Pois é, Pitoli, um deles é um artigo do Lauro Jardim, publicado hoje, que diz o seguinte, o título é "O Supremo está desarrumado". E aí ele diz que em menos de uma semana após Dias Toffoli ter sido obrigado a deixar a relatoria do caso Master, o Supremo mantém a temperatura elevada, nem o carnaval esfriou os ânimos. Seja por causa do vazamento direcionado da reunião em que os ministros decidiram sacar Toffoli da relatoria, seja por causa do rastreamento feito pela Receita Federal, a pedido de Alexandre de Moraes, para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do Supremo e seus familiares. Ou seja, também por causa da operação da Polícia Federal de ontem, mirando 4 funcionários da Receita suspeitos de terem vazado dados sigilosos. Aí diz a coluna, abro aspas, "O clima é péssimo, de muita desconfiança", fecho aspas, ao que diz um ministro. E ele reforça, é um outro ministro que reforça, "Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita?" Esse é um questionamento de um outro ministro. E um terceiro resume dizendo que o Supremo está desarrumado. Esse é um trecho, ou melhor, esse é o artigo, né, do Lauro Jardim, publicado no jornal O Globo. Tem também, Pitoli, um artigo da Andréa Sadi no blog dela no G1, que diz que ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam nos bastidores que a corte precisa sair do foco da crise, mas que vem sendo sucessivamente arrastada de volta para o centro das controvérsias, o que aumenta o risco de desgaste institucional e de contaminação de julgamentos relevantes. A principal preocupação é que decisões que estão por vir e que também já foram concluídas, como as relacionadas a 8 de janeiro, ou ao caso das emendas parlamentares e a outros processos de grande impacto político, passem a ser colocadas sob suspeita. O receio é que, em meio ao ambiente de desconfiança, essas decisões sejam questionadas não apenas juridicamente, mas também em sua legitimidade institucional. Entre ministros, segundo aqui o artigo, há o diagnóstico ainda de que a crise pode escalar e consolidar uma narrativa de confronto entre o Supremo e outros órgãos de Estado, como a Receita Federal ou até mesmo a Polícia Federal. E tem um terceiro print que é do Metrópolis, que diz, abro aspas, "Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bozo do inquérito das fake news é um absurdo. O que ele, Moraes, quer com isso? Essa é a interrogação. Só falta ele estar grampeando ministros do Supremo", é o que afirmou aí o ministro do Supremo ao portal Metrópolis sob reserva. E disse ainda, ele vai para cima de quem organizou esta pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo. É o que afirmou também um outro ministro próximo ao Alexandre de Moraes, ao portal Metrópolis. Bom, imprensa é Globo, Moraes. Tem que ir pra cima já. Malu Gaspar, fake news, tem que ir pra cima. Se vai pra cima de executivos, de banqueiros, executivos da imprensa, a gente já pode dar endereço pra você, inclusive, né? Malu Gaspar, 129 milhões, contrato, Banco Master, 3 milhões e 600 mil por mês. Então tem que ir pra cima, pô. Eu fico imaginando que mundo que esse pessoal vive, né? Não é possível. Aqui eu até dei um print aqui da postagem do G1, que diz o seguinte, ó, olha isso aqui, ó. O temor, segundo relatos reservados, é que se fortaleça a percepção de que o Supremo está utilizando instrumentos próprios para tratar de questões que envolvem seus integrantes, o que poderia passar a imagem de atuação em causa própria. Papo de louco! O Alexandre de Moraes era vítima, era investigador, era delegado e usou esse processo da farsa para perseguir o presidente Bolsonaro. O Alexandre de Moraes foi para cima do Tagliaferro. Como assim poderá passar a percepção de que está usando o Supremo em causa própria? É claro que vocês estão usando em causa própria, é óbvio. Por que o PGR, o Gonê, entrou na Procuradoria-Geral da República? Porque era sócio do Gilmar Mendes para vocês fecharem a tríade com o Lewandowski. É óbvio que você... Mas tá óbvio. Quem não enxergou isso ainda é porque não vai enxergar. Pode acontecer o que for. Não vai. O brasileiro que não entendeu isso ainda é porque não tá nem aí, porque não quer saber. Pode aparecer o que for. O brasileiro que não enxergou ainda, ele só vai entender o que está acontecendo a hora que apareceu o Cine Trancoso. Né? A hora que apareceu os videozinhos lá, o pessoal com a boca na botija, essas coisas, aí sim, aí dá aquele impacto. Mas não porque roubou o Brasil.
Não porque destruíram as instituições. É porque teve lá pornografia, promiscuidade e tal. Esse nível de brasileiro só vai dar valor para isso aí. Agora, o brasileiro consciente, aquele que está preocupado com o país, que entende, que busca informação, esse aí todos já entenderam que o Supremo está sendo usado em causa própria, é óbvio. Os ministros supremos estão se blindando através da lei do Supremo. Só que eu não consigo entender o nível que chegou esse pessoal, porque eles dão entrevista ainda falando assim, olha, o perigo é do povo pensar que está sendo usado em causa própria. Meu Deus, todo mundo já viu, já sabe isso aí, não tem justiça nenhuma. Agora, Pittoli, é lindo de se ver. Sim. Entre eles ali, ó, Sim. você imagina o que o Alexandre de Moraes fez, resumindo tecnicamente. Ele jogou no ventilador. Ele falou o seguinte, olha, pera um pouquinho. O Brasil já sabe que minha esposa tinha um contrato com o Vorcaro de 129 milhões. O que ele faz agora? Ele traz o sigilo de todos os ministros. Ele está passando para os outros ministros o seguinte, olha, o meu já foi para o espaço. Agora eu trago de vocês. Porque, Pittoli, você acredita que é só o Alexandre de Moraes que vai ter acesso a esse processo? Os outros ministros também vão ter. Então, por exemplo, numa dessa, a Carmen Lúcia, de olho nessas informações, ela olha e fala, olha, o Gilmar Mendes também tinha isso aqui. O Gilmar Mendes olha e fala, olha, o Fux também tinha isso aqui. O que o Alexandre de Moraes fez foi jogar no ventilador. Ele falou, pera um pouquinho, eu vou dançar, mas eu trago todos vocês junto comigo, que agora eu vou expor o que todos têm de podre. E ele trouxe. Você consegue entender o porquê que eu digo que eu vejo nessa situação do André Mendonça uma situação positiva? Porque se com isso ele consegue sair do lamaçal, o torna diferente dos outros 10. Se ele vai tomar uma atitude que nós esperamos ou não, é outra situação. Aí eu concordo com você. Mas eu estou dizendo o seguinte, cria-se a possibilidade, diante o caos que nós estávamos, que não via possibilidade nenhuma, todo mundo amarrado até a cabeça, se essa atitude do André Mendonça, estou explicando aqui o porquê, teve gente aqui no chat, pô, o Borg é ingênuo, tal. Não sou ingênuo, não sou bobinho, tá? Mas dentro dessa realidade eu estou sendo pragmático. O Alexandre de Moraes joga no ventilador. Opa, o meu todo mundo já sabe, agora eu vou trazer o de todo mundo. Se essa atitude do André Mendonça se serviu para ele falar assim, olha, era esse o meu problema, 5 milhões, eu vou doar para a igreja, ponto. É isso? E eu imagino que seja, porque senão ele não iria doar, iria ser em vão. Se tem mais podre, por que ele iria se livrar desse? Então, eu imagino que ele falou assim, olha, o que me segurava era isso? Então tá bom, agora não me segura mais. Só que com 10 ministros envolvidos, até a cabeça, essas informações são para todos. O que o Alexandre de Moraes fez foi o seguinte, olha, eu vou pro saco, vai todo mundo. Agora, ou todo mundo um dá a mão pro outro, um blinda o outro, ou todo mundo cai. Borgô, mas aí nesse caso em especial, que ele diz que vai pegar quem tiver que pegar, e aí tem os aspas que o Barros trouxe, de ministros do Supremo, ou seja, pares de Alexandre de Moraes, abastecendo essa imprensa que ele falou que quer pegar agora com questões internas. Que é isso que está acontecendo, certo? Ele hoje enfrenta algo, aliás, eu acho que ele já enfrenta faz algum tempo, que é não confiar em ninguém. O que você muito bem colocou na segunda-feira sobre a questão da gravação do Toffoli, será que foi a primeira gravação, a única que ele tem? E será que é só ele? Aí a dúvida, será que está nos grampeando, Moraes? Ou seja, a gente está num lixo tão grande, num lixo moral tão grande. Qual que é o termo que eu uso aqui direto? Infelizmente, eu sei que é difícil. É uma latrina. Então, mas a gente está num lixo moral tão grande que nós temos ministros do Supremo, os guardiões da Constituição, que não conseguem, nesse momento, nem usar do corporativismo para salvar a instituição. Esquece a própria pele, porque é só uma questão de tempo. Mas eles não estão conseguindo mais nem o corporativismo. Por quê? A partir do momento que alguém liga para Malu Gaspar, para qualquer um da Sadi, seja lá quem for, as fontes, Reinaldo tem preço e tal, liga para o cara e fala assim, deixa eu te contar, a coisa aqui tá absolutamente desequilibrada, perdemos o controle, acho que o cara está nos grampeando. Veja, não tem corporativismo. Porque o que teria que ter? Olha, a atitude do Moraes foi correta. Estamos em defesa do Moraes. Não, numa das aspas aí que o Barros abriu, citando, está tudo errado.
Mais um absurdo, Mas peraí. fora da lei. Mas o que mudou? Quando o Moraes ia pra cima do presidente, quando o Moraes violava direitos Sim, humanos... falei isso aqui hoje. A quando Globo não falava nada. Quando as pessoas morriam, todo mundo defendia o Moraes. Tanto é que o Alexandre de Moraes, ele cita direto. Olha, o meu julgamento foi amparado pela primeira turma, porque teve o PGR. Todo mundo ali, ninguém largava a mão de ninguém. Acontece o seguinte, agora é entre eles. Agora é o sigilo de todo mundo que está no jogo. Sim. Agora começa a dar o desespero. Não, Agora- a gravação da reunião foi maravilhosa. A dúvida se estão grampeados, bicho. Ah, mas tem alguma dúvida? Não, olha que delícia. Entre chegar em Brasília, Ah, que delícia. chegar em Brasília e achar que não tem grampo, que não tem celular, seria muita inocência. Aliás, essas festas em Trancoso, meu Deus, como é que pode esse povo que rouba tanto, mas que destrói tanto, tem tanta astúcia para roubar o brasileiro? Esse pessoal não entende que essas festas que tem em Brasília é tudo... Pitoli, eu vi relatos... O cara acreditou que deixar o celular na recepção salvaria ele, mano. Neném, né? Pitoli, eu vi relatos. O que eles faziam? Não sei se você leu ou já falou isso aqui na rádio. Eles pegavam, por exemplo, um político, um alvo que eles precisavam ter o controle, e esse alvo ia, por exemplo, numa academia. Eles colocavam uma garota de programa para treinar na academia. E pra à ter noite encontrava um o flerte, cara. e depois à noite encontrava sem querer o cara e rolava um clima tal. Olha a inocência. Agora, por que que você tem que seguir a ética, a moral, os princípios cristãos? Porque se você segue os princípios, você não cai nessa. Poxa, eu não vou fazer, não é porque eu estou sendo gravado ou posso ser gravado, eu não vou fazer porque não é correto. Porque eu não faço isso. Quem segue, por exemplo, o deputado, o ministro, a autoridade em Brasília, que chegar no poder e continuar seguindo os princípios cristãos, esse aí não vai cair em pegadinha. Vão te filmar, Pitoli, fazendo alguma coisa errada? Não vão, porque você não faz. Não é só pelo fato de, eu tenho medo se eu estou sendo gravado ou não, é porque você tem os princípios e não faz. Agora, Brasília chegou numa podridão tão grande que a maioria, infelizmente, precisa de um reset? Precisa. Precisa mudar tudo. Agora, a gente vai entrar num problema muito mais complexo. O político é reflexo do povo que o elege. Infelizmente, no Brasil, nós fomos criados numa cultura de Gerson. Era bonito ser malandro. Tinha propaganda na Globo, Sim, eu lembro sim. disso, eu era moleque. A lei de Gerson era bonito. Eles passavam isso na TV, que era bonito enganar o próximo, ser malandro, né? O bacana era ser malandro, né? Veio essa corrente. E hoje tem uma parcela da população que vota no cara que dá a cesta básica, no cara que paga jogo de camisa, no cara que paga o churrasco. Infelizmente, é grande essa parcela. Tem políticos, eu vejo aqui em Bauru, passa 3 anos e meio, dane-se o mandato, faz de tudo. Faltando 6 meses, vai lá, churrasquinho, festa, carnaval, não sei o quê, e volta. E quando volta, o voto dele vale a mesma coisa de uma pessoa que passou trabalhando e se esforçando o ano inteiro. Isso aí em Brasília, em tudo quanto é lugar. O povo precisa dar uma sacudida. Isso que está acontecendo no Brasil hoje, Vorcaro, quantos por cento da população entende? A parte boa é que antes ninguém sabia de nada, as coisas aconteciam assim, ó, torto, tudo solto. Hoje nós temos uma boa parcela da população que está, tanto é que está aqui, ó, milhares de pessoas que antigamente não tinham esse interesse e hoje tem. Está mudando, nós estamos melhorando o país, mas ainda tem muito para melhorar.